Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é iniciantes na academia, como evitar lesões. Volta a vinheta aí. Thaís, vamos lá, né? Creio que você deve ter visto muita coisa, né, na sua prática aí todo dia full time nas academias. Geralmente, quais são as principais lesões e o porquê que os iniciantes ali, eles geralmente passam por isso, né? Você acha que é muita empolgação, muita ansiedade, não tem entendimento da coisa? Se puder falar aí pra gente. Exatamente. Quando a pessoa começa na academia, ela tem algumas condições ali que ela precisa. A primeira é procurar um profissional da área, mesmo que seja na sala de musculação. Então, isso não acontecendo, que ela vem com um amigo, geralmente, ou ela vem com um treino pronto que ela traz de algum lugar, de um aplicativo, da internet, de uma consultoria online, de repente, e ela não consegue fazer corretamente, ou ela não tem esse conhecimento, e ela acaba se machucando por esses motivos. Então, ou é porque é uma técnica de exercício incorreta que ela ainda não consegue fazer, ou é uma máquina que ela não sabe utilizar, isso também pode acontecer de lesionar uma pessoa, ou é a falta realmente de um profissional próximo ali para ver que ela realmente não suporta aquela carga que ela colocou na máquina, porque a pessoa também, quando ela começa, ela não tem essa noção quanto eu aguento. Quando você tem alguém por perto para falar, olha, vamos começar aqui com 2 quilos, se você vê que está leve, você aumenta, essa é a nossa função. Mas sabemos também que dentro de uma sala de musculação tem muita gente. Então, às vezes, a gente não consegue perceber que essa pessoa começou o movimento agora. E aí que ela se lesiona. Quando ela não sabe a carga que ela faz, já começa com uma carga mais alta do que ela consegue. Então, são várias situações que podem gerar uma lesão numa pessoa que acabou de iniciar na academia. Eu acho que até o movimento errado, né? Assim, não ter ainda o conhecimento, a técnica, como a gente faz exercício livre, dependendo, forçar um músculo que não está sendo trabalhado, forçar a articulação também, né, Thaís? E o importante é exatamente isso, é você saber qual músculo você está trabalhando, com que carga você vai trabalhar. Por exemplo, você vai fazer um bíceps. Se você fizer ele com 1 quilo e não estiver sentindo nada, você também não vai estar trabalhando nada. Mas se você fizer com uma carga muito maior, você corre o risco de lesão e você também não vai estar fazendo o exercício de forma correta. Então, são várias coisas que você tem que ir analisando e aprendendo. Então, essa parte do aprendizado na academia é o que pode gerar uma lesão que a gente não espera. E Thaís, qual dica que você daria para quem está iniciando para ter uma consciência corporal de acordo com o grupo muscular? Por exemplo, vou treinar bíceps. Como que eu consigo perceber que eu estou executando aquele exercício corretamente? Tá, vamos lá. Primeiro, quando a gente entra na academia, mesmo que a gente não tenha um suporte full time ali de um profissional da área, ele vai te ensinar o primeiro exercício e depois você vai buscar ele para ensinar o segundo, que está na sua fichinha de treino lá. Então, ele vai te ensinar, você presta muita atenção, porque ele não vai conseguir acompanhar toda a sua série. Então, prestem atenção em cada movimento, entendam por quê, perguntem também. Por que eu estou trabalhando? Qual exercício eu estou trabalhando e para qual músculo, entendeu? Você tem que entender, porque você vai estar lá todos os dias. Então, não adianta você falar, não lembro o nome das máquinas, você vai ter que aprender, porque é um exercício que você vai fazer para você. Se você não tem um profissional contratado, um personal trainer com você, você vai ter que aprender, porque você vai fazer sozinho. Então, pergunte, se interesse, porque o resultado é todo seu. Igual, por exemplo, eu vou treinar glúteo. Se eu estiver sentindo panturrilha, não faz sentido. Exatamente. E muitas vezes acontece isso. Por exemplo, eu estou treinando quadríceps. Ou, assim, quando a gente faz o exercício no articular, por exemplo, num leg, a gente pode sentir o posterior de coxa, um glúteo, quadríceps, tudo junto. Agora, por exemplo, você está fazendo um exercício livre, aí eu estou fazendo a fundo, eu estou sentindo mais a panturrilha, eu estou sentindo, enfim, você tem que sentir quadríceps, talvez um pouco de posterior, um pouco de glúteo, mas você tem que lombar, a gente costuma prestar muita atenção que as pessoas sentem muito lombar porque estão executando o exercício incorretamente. Então, percebam que músculo você está trabalhando e qual você está sentindo. Lombar, joelho, essas coisas causam muita lesão. Cotovelo também, dependendo do movimento. Então, você pode estar ou fazendo incorretamente ou já ter uma lesão que precisa ser tratada. Então, avalie muito, tenham consciência do músculo que você está trabalhando e vejam se você realmente está trabalhando de forma incorreta. Pode falar, E aí eu vejo os personagens sempre falando para se concentrar bastante na contração do abdômen e da respiração. Isso ajuda a execução correta? Por exemplo, no agachamento, as pessoas quando iniciam, elas simplesmente acham que é você agachar com uma barra nas costas, levantar e ficar fazendo esse movimento aleatoriamente. Não. Você tem que contrair abdômen, você tem que prestar atenção na sua lombar, você tem que fazer força no seu calcanhar para você sentir o movimento de determinados músculos. Então, assim, você tem que prestar atenção no seu movimento, você tem que estar muito concentrado para fazer
para você não se distrair, se lesionar, ou para você não ter nenhum resultado. Tem um movimento de respirar, né, Exatamente. certinho. São muitas coisas que a gente tem que se atentar quando vai realizar um movimento, principalmente movimentos assim de grupos maiores, porque são muitas coisas que a gente pode afetar, tipo lombar, joelho, essas coisas. Então você tem que ter atenção no que você está fazendo. E a falta de atenção, aproveitando aqui no contexto, a falta de atenção também gera muita lesão. Por exemplo, não faz muito tempo eu estava com uma aluna iniciante e ela foi pro leg sozinha, né? Porque a gente não estava conseguindo acompanhar 100% do treino dela. E ela simplesmente destravou a máquina sem nunca ter utilizado e a máquina realmente desceu, porque ela não sabia fazer movimento, não tinha uma explicação. Então prestem atenção no que você está fazendo, perguntem antes de destravar uma máquina sem saber como utilizar, porque isso também é muito preocupante. E eu acho também que isso que você falou de ter curiosidade de saber qual grupo muscular você está trabalhando, isso vai te ajudar a ter consciência também corporal. Porque, por exemplo, está fazendo exercício que é multiarticular. Você precisa concentrar naquele músculo que você quer trabalhar. Exato. Como ele é multiarticular, não é um específico. Mas, eu tô sentindo, é multiarticular, é pro meu peito. Tem que sentir mais o peito do que qualquer outro. Exatamente. Eu acho que não só os iniciantes, né, como você trouxe, até esse dia aconteceu aqui mesmo, a nível de exemplo. Tinha uma pessoa fazendo supino com bastante carga. E aí ele levantou para falar com o amigo dele ali, não sei o que eles estavam vendo, aí tinha um cara que eu acho que não se ligou e a pessoa estava usando o supino. E foi lá e pegou os halteres que estavam no supino. Aí o cara voltou para fazer, ele não se ligou que tinham tirado, né? Ela tava fazendo com bastante carga. Aí quando ele foi tirar a barra, o negócio foi todo pro lado. A sorte que talvez o cara já mais evoluído, ele foi lá e já jogou e foda-se. Então, foi pra lá. Mas olha o perigo, né? Olha que a pessoa não era o iniciante, mas podia ter sido... Porque de atenção também. Então, dentro de uma academia pode acontecer muitas coisas. Então, estejam atentos ao seu exercício, à máquina que você está utilizando, que a lesão e os machucados e tudo isso pode acontecer a qualquer momento. E pra gente ir pro final aqui, como última dica que eu acho que é importante também, a pessoa está tentar se aquecer, né? Talvez, ou aquecimento ali, talvez alongar, enfim, para quando começar, de fato, a atividade física, a musculação. Exato. Né? Geralmente a gente coloca um aquecimento na própria máquina que você vai iniciar o exercício com uma carga bem mais leve, para você já ir aquecendo o músculo que você vai trabalhar. Tem muita gente que aquece aeróbicos, a gente sabe que tem muita gente que prescreve, outras pessoas não vou entrar nesse mérito, mas no meu caso, geralmente eu não coloco para aquecer em máquina, porque vai aquecer o corpo como um todo, não um músculo só que você vai trabalhar. Então, assim, não é tão interessante, mas não entro nesse contexto que muitos profissionais acham interessante, então ok. Mas então, procurem aquecer, façam alongamentos com elástico, façam alongamentos pós-treino, assim, longe do seu horário de treinamento. Então, aproveitem para alongar também. O músculo encurtado não cresce, então alonguem, né, os seus músculos e façam esses movimentos de aquecimento para você evitar lesões também, que é muito importante. E para quem está iniciando, cuidado com treinar, fazer musculação de jejum, é perigoso. É verdade. Assim, como a Rose já falou em outro episódio, né, tem que estar com energia, né? Tá com energia. Obrigada. Aí. Importante também, já sabemos de muitos acidentes, principalmente em esteira, a pessoa vem em jejum, passa mal, desmaia, acontece bastante também. Então tomem cuidado com a alimentação de vocês. Bom, pessoal, esse foi mais um tema, então, né? Iniciando na academia, como evitar lesões. Rose? Ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, comente aqui embaixo. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.